Night of Chaos, capítulo 17, Fazendo Compras. Fernando, Ronald, Carol e Emily estavam andando pelas ruas da fortaleza de Vento Amarelo. Apesar de ser chamado de fortaleza ou acampamento, esse lugar poderia ser considerado uma cidade pequena, de tão grande que era. Havia pessoas com roupas simplórias caminhando pelas ruas, bem como guardas. Algumas lojas e comércios ficavam nas laterais, misturados em meio às residências comuns. Isso é estranho. De repente, Ronald murmurou para si mesmo. O que é estranho, Ronald? Carol indagou ao lado. As palavras escritas nas placas das lojas. Eu nunca estudei esse idioma antes, mas eu sei ler perfeitamente. Isso é bizarro. Isso provavelmente é por causa da matriz do mundo que o General Kalfa citou. Da mesma forma que somos de países diferentes e podemos nos entender tão bem, não me surpreende o fato de também possamos ler coisas que antes não entendíamos. Podemos considerar que a matriz do mundo nos deu uma espécie de tradutor universal. Fernando compartilhou algumas conclusões que ele havia chegado depois de pensar a respeito. Isso é muito fascinante. A magia consegue fazer quase tudo. Emily disse fascinada com as possibilidades. Ei pessoal, ali tem um restaurante, vamos entrar rápido, Carol disse animadamente. O grupo chegou na frente do estabelecimento. Do lado de fora, havia apenas uma placa simples, escrita Restaurante Javali Vermelho. Não havia cadeiras e mesas do lado de fora, apenas uma fachada de madeira com a placa pendurada no alto. Logo eles entraram. O restaurante era bem pequeno. Havia apenas 8 mesas de madeira, algumas grandes, com 6 cadeiras, e outras menores com apenas 4. O local parecia bem rústico, com telhado de um material semi-transparente que aproveitava a iluminação natural do sol, e mais uma espécie de lamparina que complementava a iluminação. Ao fundo havia um balcão, que provavelmente era onde o dono ficava. Apenas 3 das 8 mesas estavam ocupadas. Havia apenas algumas pessoas. Fernando e os outros logo escolheram uma mesa de 4 cadeiras e se sentaram. Depois de alguns minutos, um homem de meia idade vestido roupas de couro logo veio até a mesa do grupo. Estimados clientes, o que os senhores gostariam de pedir? Ele era extremamente educado, apesar das roupas um pouco simples. Olá, você tem um cardápio? Gostaria de saber o que você tem para hoje, Carol perguntou. Meu restaurante é bem simples e as refeições são modestas. Por isso não costumo usar cardápios. As nossas refeições do dia estão escritas naquela parede à esquerda. Os senhores podem escolher à vontade. Apesar da simplicidade, tenha certeza que tudo aqui é feito com muito cuidado e é saboroso, o homem disse de forma humilde e calma. Todos olharam para as placas penduradas na parede à esquerda. Havia cerca de 10 nomes de alimentos com seus respectivos preços ao lado. Nhoque recheado de carne namor, uma moeda de bronze. Carne de javali assada com sementes de canai cozidas, 2 moedas de bronze. Espargardo com ervas, verduras e folhagens da montanha, 1,5 moedas de bronze. Carne de lagarto de fogo e farinha vermelha, 2 moedas de bronze. Havia uma espécie de alimentos estranhos para Fernando e os outros, com algumas pequenas semelhanças de nome entre as coisas da terra, mas eram muito poucas. Enquanto analisava o preço, o jovem pálido resolveu perguntar. Senhor, a lei diz moedas de bronze. Infelizmente só temos moedas de prata que recebemos do salão. Você poderia me dizer qual é a taxa de conversão de bronze para prata? Logicamente falando, a moeda de prata é mais valiosa que a de bronze. A questão era quantas moedas de bronze valiam uma de prata. Vocês fazem parte dos recrutas? Ah, sim. A cada poucos meses aparecem recrutas como vocês que não sabem o preço de nada. Deixe-me lhe dizer então. Uma moeda de prata vale 100 moedas de bronze. Uma moeda de bronze vale 100 moedas de latão. As moedas mais usadas é a de bronze, e a de latão serve apenas para trocas de valores muito pequenos. Vocês devem ter cuidado. Tem muitas pessoas desonestas que tentam enganar recrutas como vocês. O que o homem disse surpreendeu Fernando, pois imaginou que havia uma moeda de valor menor que a prata. Mas na verdade havia duas, a de bronze e a de latão. Se fosse assim, então a quantia que o salão estava dando a eles deveria ser considerável. Pelo menos em termos de alimentação, não seria um problema. Então quanto vale 100 moedas de prata? Isso seria uma moeda de ouro? Emily perguntou com curiosidade. Moedas de ouro? Bem, essa é a quantia muito alta para pessoas comuns como eu, por isso esqueci de mencionar. Na verdade, da prata para o ouro o valor é bem maior. 1000 moedas de prata equivalem a uma moeda de ouro. Isso acontece porque a moeda de ouro é a mais valiosa e é usada em comércio de itens extremamente valiosos. Com certeza seria inconveniente para as pessoas ricas carregarem centenas de moedas de prata por aí. O homem calmamente explicou. Todos suspiraram ao ouvir que uma moeda de ouro valia tanto. Entendo, muito obrigado pela explicação, senhor. Fernando agradeceu ao homem. Essas informações eram muito valiosas para ele e os outros. Depois disso, todos escolheram um prato para si mesmos e fizeram um pedido. Também pediram uma jarra de bebida, uma espécie de licor de fruta extremamente leve.
Incrível! O gosto dos alimentos deste mundo são muito bons. Carol disse enquanto se empanturrava de uma espécie de massa recheada chamada nhoque. Realmente, se pudéssemos aprender mais sobre os alimentos deste mundo, acho que poderíamos cozinhar algo saboroso com isso, Ronald disse enquanto comia sua carne de javali. Depois que todos terminaram, o dono trouxe a conta. Os 4 pratos juntos ao licor haviam saído 7 moedas de bronze e 50 de latão. Fernando pegou uma moeda de prata e disse para o dono cobrar 10 moedas de bronze como gorjeta. O sujeito ficou feliz e aceitou. Poxa, Fernando, você é muito mão de vaca. Você deu apenas 2,5 moedas a mais. Eu fiquei com pena do senhorzinho, Emily disse de forma snob. O jovem pálido ficou espantado com a reclamação. Ele, como alguém humilde da terra, nunca dava gorjetas para ninguém. Só havia dado desta vez porque o homem realmente o ajudou muito com essas informações. Além disso, se fosse calcular a gorjeta, havia sido de 33% do valor da conta original. Ele achava que era extremamente razoável, e o dono do restaurante parecia feliz, então não entendeu o porquê da reclamação. Pare de bobagens, ele. Fernando pagou com o dinheiro que ele ganhou dos brutamontes. Você realmente não pagou nada. Então por que está reclamando? Se você acha pouco, então você pode dar do seu próprio bolso da próxima vez, Carol retrucou. Tanto faz, Emily disse enquanto virava o rosto. Depois que saíram do restaurante, o grupo caminhou pela rua. Fernando avistou uma loja e achou interessante. Loja de magia e alquimia Morgana. Pessoal, vamos dar uma olhada ali, o jovem disse enquanto apontava para a loja. Ao contrário do restaurante simplório de antes, a loja era muito mais requintada com uma bela fachada. Loja de magia? Por que devemos ir aí? Não sabemos nada sobre, Emily disse levemente em dúvida. Justamente porque não sabemos nada de magia, acredito que vale a pena dar uma olhada. Talvez encontremos algo que seja útil, Fernando disse enquanto entrava pela porta de madeira. Com licença. Olá, senhores. Sejam bem-vindos à loja de magia e alquimia Morgana. Eu sou a dona, Morgana Venez. O que os senhores estão procurando? A mulher disse de forma requintada. Ela era uma bela mulher morena, com idade aparentemente por volta dos 30 anos. Nós somos novos recrutas. Estamos apenas dando uma olhada. Espero que não se importe, Ronald disse enquanto olhava em volta. Ah, claro. Esteja à vontade para olhar. Se precisar de informações sobre algum dos itens, basta me dizer, Morgana disse gentilmente. Logo Fernando e os outros começaram a olhar os diversos itens nas vitrines e estantes. A maioria teve uma breve descrição abaixo do item, junto do preço. Poção de mana menor. Recupera instantaneamente 50 pontos de mana após o consumo, uma moeda de prata por unidade. Pílula da força extrema. Aumenta um ponto de força física do usuário por 30 segundos, 20 moedas de prata por unidade. Pílula da sabedoria. Aumenta a taxa de recuperação de mana em 100% por 24 horas, 10 moedas de prata por unidade. Livro Guia do Mago Aprendiz. Um livro contém informações básicas sobre magia e as coisas inerentes a ela, 2 moedas de prata. Poção de cura básica, recupera ferimentos leves instantaneamente, 20 moedas de bronze por unidade. Pergaminho de fogo, um pergaminho mágico que lança uma bola de fogo no alvo desejado sem consumir mana do usuário, 30 moedas de prata. Havia uma série de itens dos mais diversos, com as mais distintas funções. Fernanda estava extremamente impressionada com os efeitos desses itens mágicos. Porém, ao ver os preços, ele quase engasgou. Alguns dos itens eram tão caros que mesmo se eles e os outros juntassem o dinheiro, não seria possível comprar. Os outros também repararam nos preços super altos e pareciam desanimados. A descrição dos itens era incrível e todos estavam ansiosos para ter um item mágico. Mas, por esses preços exorbitantes, simplesmente não valia a pena. Com licença, senhora Morgana. Não tem itens mais acessíveis? A maioria desses itens é simplesmente muito acima do nosso orçamento, Ronald disse em direção à dona da loja. Morgana ficou um pouco aturdida pela pergunta. Sua loja de magia era uma das mais baratas de Vento Amarelo. Ter clientes reclamando sobre os preços era algo estranho para ela. Desculpe, senhor, mas os itens da minha loja têm alguns dos preços mais baixos do mercado da Fortaleza. Você realmente vai achar difícil achar preços que possam competir com a minha loja, Morgana disse de forma desajeitada. Eu suponho que boa parte das lojas como a sua são focadas nas vendas de itens para recrutas como nós. Então por que os preços de alguns itens estão muito acima do que recebemos do salão? Fernando perguntou em dúvida. Isso definitivamente não fazia sentido. Com a pergunta do jovem à sua frente, compreensão encheu o rosto da dona da loja. Ela sorriu em direção ao rapaz. Agora eu entendo. Vocês devem fazer parte do novo lote de recrutas, certo? Não me surpreende que vocês achem meus produtos caros. Na verdade, o salário que vocês receberam do salão de recepção é apenas uma parte da renda que vocês podem fazer. Depois de algum treino, vocês poderão explorar na área em torno da Fortaleza do Vento Amarelo, como as montanhas ou a Floresta do Sul.
Lá vocês podem coletar materiais como ervas, frutos mágicos, minérios e outros itens. Vocês também poderão caçar alguns monstros e animais frescos para vender seus cristais de energia e materiais de seus corpos. Porém, vocês devem ser cuidadosos, já que é comum alguns recrutas sumirem de tempos em tempos. Minha loja compra esse tipo de artigo para refinar itens. Caso estejam interessados em vender no futuro, esteja à vontade para vir aqui. A explicação da moça pegou todos de surpresa. Lutar com monstros e animais? Como assim esse tipo de coisa existe neste mundo? Só de pensar nisso me dá medo. Emily estremeceu ao pensar no futuro. Os outros também estavam franzindo a testa. Ninguém esperava que teriam que fazer esse tipo de coisa como recrutas. O futuro parecia cada vez mais incerto. Ao contrário dos outros, Fernando estava calmo. Ele já havia imaginado que havia meios de conseguir dinheiro extra e que provavelmente eram perigosos, levando em consideração a alta taxa de mortalidade que foi citada por Calfas antes. Já que vocês são do novo lote de recrutas, provavelmente não vão conseguir comprar muitas coisas por hoje. Eu posso recomendar que vocês comprem alguns itens mais simplórios, como aqueles. Morgana disse enquanto apontava para uma bancada cheia de potes com itens dentro. Tônico de resistência, após o consumo, permite ao usuário se manter acordado por 48 horas sem se sentir cansado. Limite de um uso por semana sem efeitos colaterais. 10 moedas de bronze. Pílula da visão melhorada. Permite ao usuário enxergar 400% melhor por 24 horas. 10 moedas de bronze. Cristal detector. Permite ao usuário detectar auras de monstros e seres malignos num raio de 2 km. 20 moedas de bronze. Pílula de energia. Após o consumo, sacia a fome do usuário. 3 moedas de bronze. Havia uma série de itens dentro dos potes. Alguns pareciam pílulas, outros comprimidos. Também havia itens diversos. Os efeitos pareciam interessantes, apesar de menos potentes que os outros itens em outras prateleiras. Entretanto, o preço era muito mais em conta. Depois de ponderar por algum tempo olhando os itens da loja, Fernando disse: já me decidi. Vou levar as seguintes coisas: um guia do Mago Aprendiz, 2 poções de mana menor, 5 poções de cura básica, um livro de herbologia, um livro caçador de monstros, um cristal detector, 2 pílulas de visão melhorada e 5 tônicos de resistência. A lista que Fernando passou surpreendeu seus colegas de equipe. Por que ele compraria tanta coisa? Morgana também ficou surpresa. Ela não imaginou que um recruta do novo lote compraria tanto de uma vez. Bem, senhor, tudo somado dá 7 moedas de prata e 90 moedas de bronze. O senhor tem certeza dessa compra? A dona da loja, Morgana, perguntou em dúvida. Pelo que ela sabia, cada novo recruta recebia apenas 10 moedas de prata. Esse rapaz à sua frente estava basicamente gastando todo o seu dinheiro. Ela estava se perguntando como ele ia lidar com outras necessidades básicas gastando tanto. Eu tenho certeza. Por favor, embrulhe tudo para mim, Fernando disse com confiança. Vendo a resposta do jovem, Morgana apenas assentiu. Apesar da dúvida, ela, como comerciante, não estava em posição de questionar seu cliente. Fernando, você tem certeza disso? Gastar tanto de uma vez pode ser um problema, não? Carol disse preocupada. Isso mesmo, Fernando. Você deveria pensar com cuidado. Ronald também advertiu. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. De qualquer forma, eu tenho alguma prata extra que ganhei do prêmio. Vendo que ele estava decidido, ninguém mais tentou convencê-lo de cancelar a compra. Depois disso, Emily, Carol e Ronald se aventuraram para comprar alguns poucos itens do valor de algumas moedas de bronze para testar em si próprios. Porém, mesmo somados, todos não totalizavam nenhuma moeda de prata. Após a compra, o grupo se despediu da dona da loja e continuou andando por algum tempo explorando a fortaleza do Vento Amarelo. Eles também passaram em algumas outras lojas para comparar preços e comprar alguns pares de roupas e utensílios domésticos. Pessoal, acho melhor voltarmos agora. Já são quase 17 horas. Ronald disse após checar o horário em sua pulseira. Sim, melhor voltarmos. Apesar de eu gostar de fazer compras, eu estou extremamente exausta depois de hoje, Emily disse enquanto se espreguiçava. Na volta para o prédio em que estavam, o grupo se perdeu algumas vezes. Mas ao perguntar a alguns guardas, logo chegaram ao local em que residiam e subiram para o seu apartamento. Eu vou tomar banho primeiro, estou completamente suada. Não suporto esse cheiro de suor, Emily disse assim que entrou no apartamento. Então eu sou segunda, damas primeiro. Espero que não se importem, meninos, Carol disse enquanto sorria para Fernando e Ronald. Por mim, tudo bem. Acho que vou lá no apartamento do pessoal do Noah conversar com eles enquanto vocês terminam, Ronald disse. Já que você vai até lá, por favor, leve essas 10 moedas de prata para eles, Fernando disse ao remover as 10 moedas de sua pulseira de armazenamento. Sem problemas, eu entrego para eles. E acabou de novo! Nossa, tudo que é bom dura pouco. E é isso, deixem seu like e até o próximo capítulo. Valeu!